Não foram anos de abuso, não foi negligência constante, não foi uma infância inteira de sofrimento. Carl Jung desvendou algo que a maioria dos psicólogos ainda negligencia. Apenas 2 momentos. 2 momentos específicos na infância são suficientes para moldar um narcisista. 2 momentos onde algo se quebra dentro de uma criança. Para sempre. E o pior de tudo, e na maioria dos pais sequer percebe quando esses momentos acontecem. Seus pais provavelmente não perceberam. E você carrega as consequências até hoje, sem sequer saber de onde vieram. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais são esses 2 momentos. Você vai entender como eles atuam em conjunto para fragmentar a essência de uma criança. E você vai reconhecer, talvez pela primeira vez na sua vida, o momento exato em que tudo mudou dentro de você. Calma, porque o primeiro momento é mais comum do que você imagina. E provavelmente aconteceu com você. O primeiro momento. Jung o chamou de a ferida da não aceitação. Não estamos falando de rejeição óbvia. Não estamos falando de pais que abandonam seus filhos. Estamos falando de algo muito mais sutil, muito mais invisível, muito mais devastador. Exatamente por ser invisível. É o momento em que a criança sente, pela primeira vez, que não é amada pelo que ela é, apenas pelo que ela faz, ou pelo que ela representa, ou pelo que ela pode dar aos pais. E esse momento pode durar apenas alguns segundos, pode parecer completamente normal para quem está de fora, mas dentro da criança, algo se parte. Uma menina de 5 anos, a Camila, corre até a mãe com um desenho que acabou de fazer. Ela passou horas naquele desenho, colocou todo o seu amor naquele papel. Ela espera ver orgulho nos olhos da mãe. Espera ouvir que é especial. Espera sentir que é amada. A mãe olha o desenho por meio segundo. Diz que está ocupada agora. Diz que depois olha melhor e volta para o telefone. Para a mãe, não aconteceu nada. Ela vai olhar o desenho depois. Ela ama a filha. Ela está apenas ocupada. Para a Camila, algo se partiu. Ela não sabe nomear. Não sabe explicar, mas algo dentro dela registrou uma mensagem que vai ecoar pelo resto da vida. Eu não sou importante. O que eu sinto não importa. Eu preciso fazer mais para ser amada. Jung explicou que esse primeiro momento cria o que ele chamou de vazio existencial, um vazio no centro da psique que nunca será preenchido por nada externo. A criança não sabe que tem esse vazio. Ela só sabe que sente uma falta, uma fome, uma necessidade constante de algo que nunca chega. Mas calma, porque o segundo momento é ainda mais perigoso. É o segundo momento que transforma o vazio em algo muito pior. O segundo momento, Jung identificou como a vergonha paralisante. É o momento em que a criança é exposta, humilhada. Não necessariamente em público. Às vezes acontece dentro de casa. Apenas a criança e o pai, ou a mãe. E ninguém mais precisa ver, para que a ferida seja permanente. É o momento em que a criança sente vergonha de quem ela é. Não vergonha de algo que fez. Vergonha de existir. Vergonha de ser ela mesma. E nesse momento, para sobreviver à dor, a criança faz algo que vai definir todo o resto da sua vida. Ela cria uma máscara. Jung chamou isso de nascimento da fachada. Mas para a criança que sofre a vergonha paralisante, a fachada não é apenas uma máscara social. É uma estrutura de sobrevivência. É a única forma que ela encontra de não morrer de vergonha. Um menino de 7 anos. O Lucas está no jantar com a família. Ele diz algo, uma opinião,
uma ideia, algo que para ele parece importante. O pai ri. Não um riso de alegria, um riso de ridicularização. A mãe nem olha. O irmão mais velho repete o que o Lucas disse em tom de deboche. O Lucas quer desaparecer, quer que o chão o engula, quer nunca ter aberto a boca. Naquele momento, algo acontece dentro dele. Uma parte de quem ele realmente é morre, e outra coisa nasce no lugar. Uma versão de si mesmo que nunca mais vai ser ridicularizada. Uma versão perfeita. Uma versão que sabe exatamente o que dizer. Uma versão que controla tudo. Uma versão que nunca mais vai sentir aquela vergonha. O problema é que essa versão não é ele. É uma construção, uma defesa, uma falsa identidade que vai crescer e crescer, até ocupar todo o espaço que deveria ser do verdadeiro eu. Guarda isso, porque agora vou explicar como esses dois momentos trabalham juntos para criar o narcisismo. O primeiro momento cria o vazio. O segundo momento cria a defesa. E a combinação dos dois é o que transforma uma criança normal em um adulto narcisista. Pense assim. O primeiro momento é como cavar um buraco no chão. O segundo momento é como cobrir esse buraco com uma estrutura falsa, que parece sólida, mas está oca por dentro. De fora, parece que não existe buraco nenhum. A estrutura parece perfeita, até parece melhor que o chão original. Mas qualquer peso maior e tudo desmorona. O narcisista adulto é exatamente isso. Uma estrutura que parece sólida, uma fachada que parece forte, uma imagem que parece perfeita, mas por baixo existe um vazio imenso, e esse vazio nunca foi curado, foi apenas coberto. Jung explicou que esses dois momentos não precisam acontecer na mesma semana, nem no mesmo ano. O primeiro momento pode acontecer aos 3 anos, o segundo pode acontecer aos 8. Mas uma vez que os dois acontecem, o padrão está instalado, a programação está completa. A criança agora tem um vazio que precisa preencher e uma máscara para esconder esse vazio. E a partir daí, tudo que ela faz na vida é uma tentativa de preencher o vazio ou proteger a máscara. Ou os dois ao mesmo tempo. A Camila, a menina do desenho rejeitado, cresce e se torna uma mulher que precisa de validação constante, que trabalha 16 horas por dia para provar que é competente, que coleciona conquistas como se fossem medalhas, que nunca consegue descansar, porque no momento que para, sente o vazio, e o vazio é insuportável. O Lucas, o menino ridicularizado no jantar, cresce e se torna um homem que nunca mais deixa ninguém ver quem ele realmente é, que controla cada palavra que sai da sua boca, que manipula cada situação para nunca mais ser humilhado, que prefere ser temido a ser ridicularizado novamente. Nenhum dos dois sabe por que é assim. Nenhum dos dois lembra exatamente quando começou. Os dois momentos foram enterrados tão fundo na psique que parecem ter sido apagados, mas não foram. Estão lá, operando, controlando, definindo cada escolha, cada relacionamento, cada decisão. Agora vem a parte que vai incomodar muita gente. Esses dois momentos não precisam ser dramáticos. Não precisam ser traumáticos no sentido clássico. Não precisam envolver gritos, violência, abandono óbvio. Às vezes são momentos tão pequenos que pareceriam ridículos se fossem descritos em voz alta. Mas para a alma de uma criança em formação, foram cataclismos. E Jung dizia que a alma infantil é como argila molhada. Qualquer pressão deixa marca, e certas pressões, mesmo que pareçam leves, podem deixar marcas permanentes, se acontecerem no momento errado. O momento errado.
É quando a alma infantil está aberta, vulnerável, esperando amor, esperando validação, esperando ser vista. E no lugar disso, recebe indiferença ou ridicularização ou uma rejeição sutil. A maioria dos pais que causam esses momentos não são monstros, são pessoas normais, pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam distraídas, pessoas que repetiram o que aprenderam com seus próprios pais, pessoas que nunca souberam que aquele segundo de indiferença ia ecoar na psique do filho por décadas. E esse é o horror silencioso da transmissão geracional do trauma. Os pais que causam esses momentos geralmente foram crianças que também tiveram esses mesmos momentos. E seus pais também. E os pais deles também. Uma cadeia de feridas não curadas, passando de geração em geração. Calma, porque agora eu vou te mostrar os sinais de que você passou por esses dois momentos e de como isso afeta sua essência. 5 sinais de que você teve o primeiro momento. A ferida da não aceitação. Primeiro, você tem dificuldade de receber amor. Quando alguém demonstra afeto genuíno, você desconfia. Você procura a segunda intenção. Você espera a decepção, que tem certeza que vai vir. É como se o amor fosse algo perigoso, uma armadilha. Segundo, você sente um vazio existencial que não consegue explicar, mesmo quando tem tudo, mesmo quando conquista tudo, mesmo quando todas as caixinhas estão marcadas. O vazio continua lá, um buraco negro na sua essência. Terceiro, você precisa de validação constante. Não consegue confiar no próprio valor. Precisa que outros confirmem que você é bom, competente, digno. E essa confirmação nunca é suficiente por muito tempo. É como se você estivesse sempre faminto por aprovação. Quarto, você se sente como uma fraude. Não importa quanto sucesso tenha, você espera que descubram que você não é tão bom assim, que você está apenas fingindo. O medo da exposição te assombra, como uma sombra constante. Quinto, você tem medo irracional de abandono. Mesmo em relacionamentos estáveis, mesmo com pessoas que provaram lealdade, o medo está sempre lá, esperando, antecipando a rejeição. E você tem certeza que vai acontecer. Esse medo te paralisa, te impede de se entregar verdadeiramente. Agora, 5 sinais de que você teve o segundo momento. A ferida da vergonha paralisante. Primeiro, você tem dificuldade de ser vulnerável. Mostrar fraqueza parece impossível. Pedir ajuda parece humilhação. Admitir que não sabe algo parece perigoso demais. A vulnerabilidade é vista como uma ameaça, como uma brecha na sua armadura. Segundo, você controla obsessivamente sua imagem, como os outros te veem. É mais importante do que como você realmente se sente. A aparência de sucesso vale mais que a realidade. Você se torna um ator, representando um papel, para agradar a plateia. Terceiro, você reage desproporcionalmente a críticas. Mesmo críticas pequenas, mesmo críticas construtivas, qualquer questionamento da sua competência ativa uma defesa automática. Você se sente atacado e reage com agressividade ou se fecha completamente. Quarto, você evita situações onde pode ser exposto. Não arrisca, não tenta coisas novas, onde pode falhar publicamente. Melhor não tentar do que ser ridicularizado tentando. O medo do fracasso te impede de crescer, de se desenvolver. Quinto, você se compara constantemente com outros, e a comparação nunca é neutra.
ou você é melhor que eles, e isso te acalma temporariamente, ou você é pior. E isso confirma a vergonha que você já sente. Essa comparação te aprisiona em um ciclo de inveja e autodepreciação. Se você reconheceu 3 ou mais sinais de cada lista, você provavelmente passou pelos 2 momentos. E o impacto disso na sua essência é profundo. Agora, a pergunta que importa: existe cura? Carl Jung não acreditava em curas rápidas. Ele não oferecia soluções mágicas. O que ele oferecia era algo mais profundo e mais difícil. Ele oferecia o caminho da individuação, o processo de integrar todas as partes de si mesmo, incluindo as partes feridas. É uma jornada de autoconhecimento e aceitação. O primeiro passo desse processo é reconhecer que os 2 momentos aconteceram, não minimizar, não racionalizar, não dizer que não foi tão ruim assim. Reconhecer que algo se partiu e que você carregou essa quebra a vida inteira. O segundo passo é encontrar os momentos específicos. Às vezes eles vêm em sonhos, às vezes vêm no acompanhamento terapêutico, às vezes vêm quando você para de correr e permite que as memórias emerjam. Encontrar os momentos não é retraumatizar, é iluminar o que estava escondido no escuro. O terceiro passo é lamentar. Jung dizia que não existe integração sem luto. Você precisa chorar pela alma infantil que você foi, pela inocência que foi perdida, pelo amor que não veio, pela vergonha que não deveria ter sentido. O quarto passo é gradualmente soltar a máscara, não de uma vez, não completamente, mas aos poucos. Permitir que partes do verdadeiro eu emerjam. Permitir vulnerabilidade em doses pequenas. Permitir que outros vejam, além da fachada. O quinto passo é preencher o vazio, de dentro para fora, não com validação externa, não com conquistas, não com aprovação dos outros, mas com autocompaixão, com autoaceitação, com um amor por si mesmo, que não depende de performance. O Super Thanks não é apenas apoio financeiro, é você dizendo que esse conteúdo merece existir. É você fazendo parte de algo que ajuda milhares de pessoas a entenderem suas próprias feridas. Quando você clica naquele coração dourado, você não está pagando por informação. Você está investindo em cura coletiva, na sua própria cura, na cura de quem vai assistir esse vídeo amanhã, na quebra de um ciclo que pode ter começado gerações atrás. Agora, deixa eu te mostrar o que acontece quando apenas um dos 2 momentos acontece. Se uma criança tem apenas o primeiro momento, a rejeição primária, mas nunca passa pelo segundo momento, ela desenvolve o que Carl Jung chamava de essência frágil. Ela tem o vazio. Ela sente que não é amada incondicionalmente. Mas ela não cria a máscara rígida. Ela continua vulnerável, continua aberta. E isso, paradoxalmente, permite que ela seja curada mais facilmente na vida adulta. Um relacionamento genuíno, um acompanhamento terapêutico eficaz, uma experiência de amor real. Pode preencher o vazio, mas se a criança tem os 2 momentos, a situação é muito mais complexa, porque agora ela tem o vazio e tem a defesa, que impede qualquer coisa de entrar no vazio. É como ter uma ferida aberta, coberta por uma armadura. A armadura impede que a ferida cicatrize, mas também impede que qualquer tratamento chegue até ela. O narcisista clássico é exatamente isso. Uma pessoa com uma ferida profunda, coberta por uma armadura impenetrável.
E cada vez que alguém tenta se aproximar da ferida, a armadura se ergue. Cada vez que surge uma oportunidade de cura, a defesa se ativa. O sistema que foi criado para proteger a alma infantil agora impede o adulto de ser curado. E aqui está o paradoxo mais cruel do narcisismo. A pessoa que mais precisa de amor é exatamente a pessoa que mais afasta o amor. O mecanismo de defesa, que foi criado para proteger a criança vulnerável, agora sabota cada tentativa de conexão genuína do adulto. E esse adulto não entende por que isso acontece. Ele só sabe que toda vez que alguém chega perto demais, algo dentro dele entra em pânico e ele precisa afastar, precisa controlar, precisa manter a distância segura. Jung chamou isso de compulsão à repetição. A pessoa fica presa em um ciclo onde recria, inconscientemente, as mesmas situações que causaram as feridas originais. É um ciclo vicioso que se perpetua, até que a pessoa tome consciência dele e busque ajuda. O homem que foi ridicularizado na infância invariavelmente escolhe parceiras que eventualmente o ridicularizarão. A mulher que teve seu desenho ignorado atrai chefes que nunca reconhecem seu trabalho, não porque apreciem o sofrimento, mas porque o familiar, ainda que doloroso, parece muito mais seguro do que o desconhecido. Lembra quando mencionei que os dois momentos cruciais não precisam ser dramáticos? Deixe-me aprofundar isso, porque é fundamental para entender como isso pode ter acontecido com você. O primeiro momento, a ferida da não aceitação, pode ser algo tão sutil quanto um pai que nunca olhava nos olhos da criança quando ela falava, e uma mãe que sempre tinha algo mais importante para fazer, um cuidador que supria as necessidades físicas, mas ignorava a alma. A criança não precisa ser abandonada literalmente. Ela só precisa sentir, uma vez, com intensidade suficiente, que não é prioridade, que seu mundo interior não importa, e o amor depende de condições. O segundo momento, a vergonha paralisante. Pode ser uma risada no momento errado, uma comparação casual com o irmão mais velho, uma exposição acidental de um segredo, uma piada sobre o corpo, sobre a inteligência, sobre o jeito de ser. A criança não precisa ser humilhada publicamente. Ela só precisa sentir, uma vez, com intensidade suficiente, que quem ela é não é aceitável, que existe algo errado com ela, que ela precisa se esconder para ser amada. E esses momentos são tão comuns, tão normalizados, tão invisibilizados pela sociedade, que a maioria das pessoas nem os reconhece como trauma. Se você disser que foi traumatizado porque sua mãe não olhou seu desenho, as pessoas vão rir. Se você disser que foi traumatizado porque seu pai fez uma piada sobre você, as pessoas vão dizer que você é sensível demais. Mas Carl Jung entendia algo que a maioria não entende. O trauma não é definido pelo evento em si. É definido pelo impacto na alma infantil. E o impacto depende do momento. Um mesmo evento pode não ter nenhum impacto em uma situação e pode ser devastador em outra. Depende do quão aberta a criança estava, do quão vulnerável ela se sentia, do quão necessitada de amor ela estava naquele instante específico. E é por isso que dois irmãos podem crescer na mesma casa, com os mesmos pais, e um se torna narcisista e o outro não. Não é porque os pais trataram um pior que o outro. É porque os dois momentos críticos aconteceram em um e não no outro. É porque um estava vulnerável exatamente quando a ferida da não aceitação e a vergonha paralisante chegaram. E o outro não estava. Agora.
Deixe-me mostrar como identificar se você está repetindo o padrão com seus próprios filhos. Esse é o ponto que a maioria dos vídeos sobre narcisismo ignora. Porque é desconfortável, porque implica responsabilidade, porque mostra que você não é apenas vítima, você pode também ser transmissor. Se você passou pelos dois momentos na sua infância, a chance de você criar os mesmos dois momentos para seus filhos é altíssima. Não porque você é mau, não porque não ama seus filhos, mas porque você está programado. Você repete automaticamente o que foi feito com você. E a pior parte, você nem percebe quando está fazendo. 4 sinais de que você pode estar criando o primeiro momento nos seus filhos. Primeiro, você fica desconfortável com as emoções deles. Quando choram, você quer que parem logo. Quando estão animados demais, você quer que se acalmem. Você prefere crianças controladas a crianças expressivas. Segundo, você elogia mais as conquistas do que a pessoa. Bom garoto por tirar nota boa. Boa menina por arrumar o quarto. Mas raramente, eu te amo do jeito que você é, sem nenhuma condição. Terceiro, você usa afeto como moeda de troca. Quando se comportam, você é caloroso. Quando não se comportam, você se afasta emocionalmente. Eles aprendem que amor é algo a ser conquistado. Quarto, você está frequentemente ocupado demais, trabalhando, no celular, pensando em outras coisas, presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Eles sentem o corpo, mas não sentem a alma. 4 sinais de que você pode estar criando o segundo momento nos seus filhos. Primeiro, você usa sarcasmo ou ironia quando fala com eles. Piadas que parecem inocentes, mas carregam crítica. Comentários que diminuem, disfarçados de humor. Segundo, você compara abertamente com outros. O filho da vizinha consegue. Sua irmã nunca fez isso. Por que você não pode ser como a Juliana? Cada comparação é uma mensagem de que eles não são suficientes. Terceiro, você expõe falhas na frente de outros, conta histórias embaraçosas, critica na frente de amigos ou parentes, faz da vulnerabilidade deles entretenimento para adultos. Quarto, você tem dificuldade de pedir desculpas. Quando erra com eles, a justifica, minimiza, culpa eles pela sua reação. Eles aprendem que não podem confiar nas próprias percepções. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, você provavelmente está repetindo o ciclo. Não se culpe. Culpa não cura nada. Consciência, sim. E consciência é exatamente o que Carl Jung oferecia como primeiro passo. Para quebrar qualquer padrão, existe um exercício que Jung recomendava e que pode ajudar a encontrar os dois momentos. Sente-se em um lugar silencioso. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: quando foi a primeira vez que eu senti que não era amado pelo que eu sou? Não tente forçar uma memória. Deixe que ela venha. Pode ser uma imagem, pode ser uma sensação, pode ser um cheiro. Algo vai emergir. Depois pergunte: quando foi a primeira vez que eu senti vergonha de quem eu sou? Novamente, não force. Deixe vir. A alma infantil sabe onde estão as feridas. Ela só precisa de espaço para mostrar. Se memórias surgirem, não julgue, não minimize. Não diga a si mesmo que é ridículo sentir dor por algo tão pequeno. Para a criança que você foi, não era pequeno. Era o mundo inteiro desmoronando. 5 coisas que você pode fazer hoje para começar a curar. Primeira, reconheça os momentos. Não precisa ter certeza absoluta de quais foram. Reconheça que provavelmente existiram.
que algo quebrou, que você carrega isso até hoje. Segunda, permita-se sentir. A máscara que você criou existe exatamente para evitar sentir, baixar a guarda, mesmo por alguns minutos. É revolucionário. Chore se precisar chorar. Sinta raiva se precisar sentir raiva. Essas emoções estão presas há décadas. Terceira, fale com alguém. Não precisa ser acompanhamento terapêutico. Pode ser um amigo de confiança. O simples ato de contar a história, de ser ouvido, de ter suas emoções validadas por outro ser humano, já é curativo. Quarta, observe seus padrões. Quando você se sente criticado, o que acontece? Quando alguém chega perto emocionalmente, o que você faz? Quando surge uma oportunidade de vulnerabilidade, como você reage? Observar os padrões é o primeiro passo para mudá-los. Quinta, seja paciente consigo mesmo. Essas feridas levaram anos para se formar. Não vão curar em um dia, nem em um mês. O processo de individuação, como Jung chamava, é a jornada de uma vida. Mas cada passo conta. Cada instante de consciência é uma vitória. Há uma história que Carl Jung adorava contar, sobre uma paciente que dedicou anos ao acompanhamento terapêutico, tentando cicatrizar uma ferida da alma infantil. Após um trabalho árduo e profundo, a paciente finalmente teve um insight. Ela disse: "Não é que eu precise esquecer o que aconteceu comigo. É que eu preciso parar de deixar o que aconteceu definir quem eu sou hoje." Essa é a essência da individuação, como explicava Jung. Não é apagar o passado, é se libertar dele. Não é fingir que aqueles momentos nunca existiram. É parar de viver como se eles ainda estivessem acontecendo. Agora, o narcisista vive eternamente preso naqueles dois momentos, eternamente tentando preencher o vazio existencial da rejeição, eternamente tentando esconder a vergonha paralisante. A cura não vem de preencher esse vazio, ou de esconder essa vergonha. Vem de aceitar. Aceitar que o vazio existe. Aceitar que a vergonha foi sentida. E aceitar que nenhum dos dois define quem você realmente é. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Os dois momentos são a escuridão. Enquanto eles permanecem inconscientes, eles controlam você. No momento em que você os traz para a luz, eles perdem o poder. A pergunta final é essa: você se lembra dos seus dois momentos? Às vezes a resposta surge imediatamente. A memória emerge clara como a água. Outras vezes, leva tempo. Às vezes eles surgem em sonhos vívidos. Às vezes, em conversas inesperadas com amigos, ou até mesmo com estranhos. Às vezes surgem quando você menos espera. Anos depois de ter feito a pergunta. O importante não é lembrar agora. O importante é estar aberto para lembrar. Dar permissão para a alma infantil revelar o que precisa ser revelado. Confiar que o processo vai acontecer no tempo certo. É como plantar uma semente e esperar. E quando acontecer, quando você finalmente encontrar os dois momentos, você vai sentir algo estranho. Você vai sentir alívio, porque finalmente vai fazer sentido. Né? Finalmente vai ter uma explicação para o vazio que você sempre sentiu no peito, para a máscara que você sempre usou, para os padrões destrutivos que você nunca conseguiu quebrar. Mas deixa eu te contar algo que Carl Jung descobriu.
e que muda completamente a forma como você vê essa jornada de autoconhecimento. Jung percebeu que as pessoas que foram mais feridas na infância frequentemente se tornam as mais capazes de curar os outros, não apesar das feridas, mas por causa delas. Porque quem conhece a dor profundamente reconhece essa mesma dor nos outros. Quem atravessou o inferno sabe guiar os outros para fora dele. O terapeuta ferido, como Jung o chamava, não é uma contradição, é uma vantagem. A pessoa que passou pelos dois momentos e que conseguiu trazer consciência para eles se torna capaz de ver esses mesmos momentos nos outros, de nomear o que outros não conseguem nomear, de oferecer o que nunca recebeu. Isso não significa que você precisa se tornar um terapeuta profissional. Significa que a sua ferida, uma vez integrada, se transforma em sabedoria. Sua máscara, uma vez reconhecida, se torna escolha. Seu vazio, uma vez aceito, se torna espaço para algo novo nascer. Jung chamava isso de transmutação. O chumbo da experiência dolorosa transformado no ouro da consciência expandida. Não existe atalho. Não existe bypass. O único caminho é atravessar, mergulhar fundo nas suas emoções. E aqui está a verdade mais difícil de aceitar. Você não pode desfazer os dois momentos. Você não pode voltar no tempo e proteger a criança que você foi. Você não pode mudar o que seus pais fizeram ou deixaram de fazer. O passado está selado, é imutável. Mas você pode mudar o significado. Você pode transformar o que foi uma ferida em uma porta. Você pode usar o que te quebrou para construir algo que nunca existiu. Você pode ser o ancestral que quebra o ciclo para todas as gerações que vêm depois. Porque quando você se cura, você não cura só você. Você cura seus filhos, que não vão receber os dois momentos. Você cura seus netos, que vão crescer em um ambiente diferente. Você cura toda uma linhagem, que estava destinada a repetir o mesmo padrão para sempre. E isso, talvez, seja o verdadeiro propósito do sofrimento. Não que o sofrimento seja bom. Não que você precisava passar pelo que passou, mas que, uma vez que passou, você tem a opção de transformar veneno em remédio, de transformar dor em compaixão, de transformar ferida em cura. A escolha é sua e a escolha começa agora. Nos comentários, compartilhe. Você se lembra de um dos dois momentos? Ou dos dois? Não precisa contar detalhes. Pode simplesmente escrever primeiro momento, segundo momento, ou os dois. Vamos ver quantos de nós compartilhamos as mesmas feridas. Respondo a todos nas primeiras 2 horas.